Olá pessoal, sou Alice Barbosa e serei a sua professora na disciplina de Geografia na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre os domínios morfoclimáticos e a produção de alimentos. Os domínios morfoclimáticos apresentam características próprias que influenciam na produção, mas quais são as consequências ao produzir alimentos em determinados domínios? Os domínios morfoclimáticos são categorizações do espaço geográfico resultantes das diferenças das inter-relações entre os elementos da paisagem, como clima, relevo, solo e vegetação, que originam ecossistemas diferenciados. Este conceito foi desenvolvido pelo geógrafo Aziz Absaber. O professor Aziz, observando as grandes formações de relevo e a combinação entre clima e vegetação, percebeu que formavam grandes unidades paisagísticas. A partir daí, ele desenvolveu essa classificação, que é uma regionalização do espaço geográfico brasileiro. As características do clima e do relevo refletem diretamente nas características dos solos e das formações vegetais. Devido a essa relação, resultam em ambientes diferenciados. O clima e o solo são fatores muito importantes para a produção agrícola. Esses elementos determinam, por exemplo, o tipo de cultura, época de plantio e o manejo necessário para a produção, dentre outros. Além disso, não podemos esquecer da vegetação e do relevo, que também é um fator limitante à produção. Por exemplo, podemos imaginar como seria grandes florestas em áreas litorâneas? Será que o solo arenoso sustentaria árvores de grande porte? Sabemos que não. Os domínios morfoclimáticos brasileiros são domínio amazônico, domínio da Caatinga, domínio dos cerrados, domínio dos planaltos de araucárias, domínio das pradarias mistas e domínio dos mares de morros ou tropical atlântico. Através das características de cada domínio, percebemos que, na teoria, cada um deles tem limitações e também potencialidades que podem e são exploradas pela agricultura. Entra a vinheta de curiosidade, por favor. Entretanto, devido ao aumento da demanda por alimentos, por biocombustíveis e por commodities, a agricultura tem avançado em domínios importantes, destruindo ou impactando a sua diversidade. Podemos pensar, por exemplo, numa região que se convencionou chamar de Matopiba, composta pelos estados de Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, onde o que é chamado de fronteira agrícola avança sobre a vegetação natural, causando desmatamento para se conseguir novas terras para a agricultura. Isso poderia ser evitado ou minimizado a partir do uso de novas tecnologias e manejos trazidos pela pesquisa científica, que buscam potencializar a produção agrícola sem a necessidade de expandir as áreas já utilizadas. Quando pensamos em técnicas agrícolas que combinam produção com conservação de meio ambiente, por exemplo, como a produção de alimentos orgânicos ou a permacultura, observamos que é possível produzirmos alimentos para todos e reduzir os impactos ao nosso ambiente. Vamos ver agora uma tirinha que ilustra esse nosso conteúdo. Café do Cerrado, cana-de-açúcar do Cerrado, soja do Cerrado. No Cerrado só está faltando mesmo Cerrado. Podemos observar
nessa imagem que a destruição de áreas nativas do domínio morfoclimático dos cerrados tem causado diversos impactos na dinâmica de clima e também da vida natural nessa região. Os solos do cerrado, para que se tornem agricultáveis, demandam o uso de fertilizantes químicos em grande quantidade. Esses fertilizantes podem chegar às águas e se infiltrar no lençol freático, promovendo contaminação e comprometendo várias espécies naturais desse domínio morfoclimático. A partir de soluções propostas pela pesquisa científica, domínios como o amazônico e o do cerrado podem se manter protegidos, já que o desmatamento dessas regiões para o avanço da agropecuária tem aumentado a cada ano. Podemos observar que a seguinte dinâmica: inicialmente, a floresta é desmatada para a criação de gado bovino. Em seguida, alguns anos depois, essas áreas são transformadas em campos agricultáveis. Além disso, é importante reforçar que ao remover a vegetação original desses domínios, a fauna do solo é perdida, bem como a camada de matéria orgânica. Os solos ficam desprotegidos e perdem a fertilidade natural. Isso acelera o processo de degradação e inviabilização do seu uso. Vamos ver agora uma curiosidade sobre esse assunto. Localizado ao longo do litoral brasileiro, o domínio de mares de morros recebe esse nome em função de sua estrutura geológica, formada por dobramentos cristalinos da era pré-cambriana. Este relevo sofreu intensa ação erosiva ao longo dos milhões de anos, o que contribuiu para a formação de morros com vertentes arredondadas, chamadas de morros em meia laranja. Vamos ver agora um trecho de um vídeo que ilustra o que estamos tratando nesta aula. Um grande cientista tem sempre uma dúvida e um olhar atento. Esse era o olhar do menino Aziz quando andava a cavalo na roça. Por que as montanhas existem? Como aquelas pedras foram parar ali? Sua cabeça ia lá nas alturas, mas o trote o colocava bem perto do chão. Foi seu amor pelo chão do Brasil que o fez estudar geografia e depois geologia. Cada pedacinho microscópico de rocha ou de grão de areia é capaz de contar uma história milenar e ajudar a esclarecer grandes dúvidas da humanidade. Aziz enxergava o mundo como uma grande enciclopédia e buscava entender as paisagens e como surgiram. Acreditava que precisávamos conhecer o lugar onde vivemos para nos encontrarmos no mundo, na vida. A natureza sempre nos deu pistas ou condições de como deveríamos viver. Foi o olhar poético e atento de Aziz sobre a natureza e a paisagem que nos mostrou as linhas que formam o nosso país. Ele estudou a história das rochas e do solo, a paisagem e suas transformações com o tempo. Estudou topografia geral do país, que envolve partes altas, montanhas e planaltos, rebaixamentos e planícies. E a distribuição delas era a base de toda a nossa diversidade natural. Tudo dependia da ação do tempo e dos movimentos do vento e da água. Isso faz com que a vida seja diversificada e rica em todos os lugares em que a natureza e o homem vivem em harmonia. Porque a ação do homem também altera e modifica a paisagem e as condições da vida. O professor Aziz Absaber foi um dos primeiros ambientalistas militantes no Brasil. Ele entendia que a vegetação e a biodiversidade brasileiras
deviam ser preservadas para o bem da nossa própria espécie. Ele recebeu o Prêmio Unesco para Ciência e Meio Ambiente. Ele propôs a implantação de grandes reservas de biodiversidade no território brasileiro e criou planos de recuperação avançados que levam em conta que cada área precisa de um tipo diferente de reflorestamento. O legado de Aziz Absaber nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Lembrando a vocês a importância de acessar os links do Saiba Mais na plataforma de estudos para complementar seus conhecimentos sobre esse assunto. Agora, deixo então mais uma frase de reflexão sobre o que acabamos de estudar. Para que a sustentabilidade dos domínios morfoclimáticos seja mantida, é importante a busca e a adoção de técnicas tanto tradicionais quanto inovadoras, que potencializem a produção na mesma área já utilizada, protegendo a diversidade ainda existente. Obrigada, bons estudos!